Cheguei chegando para mais um episódio, e um episódio do podcast para trazer esclarecimento para uma coisa muito boa, o esclarecimento que é um esclarecimento doído. Até eu, como profissional, hoje me sinto assim, vou falar, devo falar, será que eu vou tocar em assuntos, de repente em feridas de pais que fazem avaliação neuropsicológica com profissionais que não é que erraram, que fizeram de propósito, porque hoje também a gente tem que entender que existe profissionais, existe uma sociedade que quer o dinheiro imediato. Dinheiro, e aí perdeu a consequência do que aquele laudo traz, do que aquele laudo. Vou explicar para vocês, eu estou com a Aline aqui, e é um caso real, é um fato real de quanto hoje nós encontramos e o quanto é perigoso as avaliações neuropsicológicas. O quanto hoje todo mundo, não estou falando de só psicólogos, só de neuros, eu estou falando que hoje nós estamos numa era que todo mundo quer fazer tudo. Se você olhar, ninguém, o que dá dinheiro? Eu vou fazer isso nessa área. Mas tem uma profissão totalmente errada, tem uma aptidão errada. Eu não quero citar nomes, mas realmente, esses dias, um grande amigo, um dentista disse: Edith, você não sabe tudo que os dentistas estão fazendo. Eu olhei para ele, não disse nada. Ele disse: se ainda estudasse muito para fazer isso, tudo bem. Mas hoje, realmente, em todas as áreas nós encontramos profissionais que perderam a humanização, e se tem uma era do dinheiro fácil. Então, quando tu vê, aquele ficou rico por causa disso, aquele ficou rico por causa disso. E aí a gente encontra os profissionais muito mal preparados, mas existe aquele profissional que era. Então, eu me chamo Edith Wendland, eu sou psicóloga, sou clínica na saúde, sou neuropsicóloga e especialista em clínica da saúde e em neurociência de psicologia. Então, a minha grande especialização no mestrado, que eu vou concluir esse ano, é fazer avaliações neuropsicológicas, ok? Então, eu estou aqui comigo hoje para uma satisfação. Aline, muito bom. Com a Aline, eu gostaria que você falasse quem é a Aline. Então, eu sou a Aline, a mãe do Arthur Breno, né? Meu filho, ele é uma criança muito quieta, mais privado, né? Sempre que as pessoas falavam que achavam que ele tinha alguma alteração, né? Como autismo, alguma coisa desse tipo, eu achava que era porque era o jeito dele mesmo, não acreditava que seria esse problema. Falava assim, não, é o jeito dele, por ele ser muito tímido, e nunca procurei fazer nenhum tipo de avaliação, né? Mas aí, quando foi o ano passado, entre agosto e setembro, o meu filho falou que estava com a cabeça muito perturbada. Ele não sabia explicar o que era. Então, eu procurei um neuropsicólogo, né? Conversei com ele e ele me deu a ideia de fazer os testes, né? Que era para saber se ele tinha autismo ou TDAH ou alguma coisa parecida. Então, eu fui, perguntei a ele quanto que eram esses testes, ele me falou o valor. Eu fechei negócio com ele, né? A consulta não demorou 10 minutos dentro da sala dele, mas aí tudo bem, achei assim, não, é porque vai ser melhor da próxima em diante, né? Hoje foi só para me falar que eu queria fazer as avaliações. Então, marcamos a primeira avaliação. Meu filho ficou na sala 12 minutos com ele, sozinho. E
eu já achei estranho, não entendo, mas aí já achei estranho. Falei que era pouco tempo, né? Como eu já tinha passado com a doutora Edith quando ele tinha 8 anos para fazer um acompanhamento, né, doutora? Sim. E eu vi que foi totalmente diferente, né? O tempo. Aí ele avaliou meu filho. A consulta que ele passou mais tempo dentro do consultório foi 16 minutos. Que aí foi aqui, ele já me deu o diagnóstico que ele era autista, tinha depressão, TDAH. Autismo, depressão, TDAH e ansiedade. A crise de ansiedade, a depressão bem avançada já, né? Então, naquele momento, o mundo caiu, né? A gente fica sem chão, sem saber o que fazer, né? Assim, o autismo eu até aceitaria, por causa que hoje em dia, né, realmente acontece de ter muitas que é Que é autismo, né? Que é autismo. Então, a depressão, como ele falou que a depressão dele, ele falou que era uma bem... Estresse pós-traumático. Então, é uma bem avançada, né, doutora? Então, ali eu não aceitei. Aí, passei dias de sufoco, de chororô, ele chorando, e só é eu, ele e a irmã, o pai estava fora, né? Então, ele chorava e dizia que o médico tinha feito algo errado. Eu falei, calma, filho, mãe vai tentar resolver de outra maneira. Então, foi aonde eu pensei na doutora Edith, porque eu fui nesse neuropsicólogo, na verdade, por economizar, querer ir no mais barato que sai mais caro, né? Então, eu fui nele porque era bem mais em conta, né? Então, a gente vai no mais barato que se torna caro. Só que eu não aceitei o resultado que ele deu para o meu filho. Eu procurei a doutora Edith e expliquei tudo a ela, né? Aí ela foi e me indicou eu fazer novamente, para nós ter dois pareceres, né? Então, a gente fez com a doutora Edith, meu filho fez testes que ele nunca nem viu lá dentro da sala desse outro doutor. E, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, o resultado foi totalmente diferente. Assim, ó, você que está nos assistindo, isso é um relato de uma mãe, ok? De uma mãe que veio e eu convidei ela. Eu acredito que a população em geral deve ter um autoconhecimento do que a gente faz, tá? Aline, vou te ajudar um pouco nisso. E eu amenizei muito o coração desse pai, dessa mãe, porque eles chegaram, as professoras todas devem ter uma cadeirinha no céu, porque eu sei o quanto é sofrido, mas alguém, por um acaso, induziu. Olha, eu acredito. Então, esse podcast pode fazer diferença na tua vida ou na vida de quem você conhece. Alguém disse assim: pode ser um autismo. É lógico que qualquer mãe, qualquer pai vai correr e procurar ajuda como a Aline procurou. E eles são uma família exemplo, assim, cada um com suas dificuldades, mas exemplo, o pai embarcado, e eles querem fazer esse relato. E eu até vou fazer uma observação, segurei muito, porque ela estava tão, né, Aline, era um sofrimento e chorava, que ela disse, é preciso ir na polícia. Eu digo, calma, que a gente vai ver o que faz com isso. Mas o que acontece? Começa erros de alguém que induz a gente. Então, é a mesma coisa assim, ó, nenhum profissional tem varinha mágica, nenhum médico, ninguém. Isso existia antigamente e hoje ainda existe, de pessoas, não, eu acho que você tem isso, não se pode achar. Quando se acha alguma coisa, tem dono, né? Ali a gente acha uma carteira, a carteira era de alguém. Mas aí já começou o erro, Aline, de tudo que te aconteceu e que foi tão pesado. Nós não estamos dizendo que o Arthur não tenha nada. Não.
O que eu gostaria de levar para a população, e que é algo muito significativo, não é um erro de um laudo, é nem fazer um teste e dar um laudo. Porque sabe que do outro lado tem pessoas que de repente não têm conhecimento. Eu não tenho obrigação de saber como o coração funciona. Eu vou no cardiologista. Então tem uma coisa assim, eu sou leiga, eu vou procurar quem sabe. Foi o que a Aline fez. Só que ela começou a se defrontar. Poxa, pode ser, como ela disse, eles são muito 10. Pode ser um autismo, mas daí tem depressão, estresse pós-traumático, tem ansiedade generalizada, tem um TDAH. Não, alguma coisa está errada. E quantas crianças, eu gostaria de fazer uma observação. Aline, o que acontece? Atenção, pai e mãe. Lado direito é o lado da euforia. A frontal é o sentimento, é o lado da pessoa rir, da pessoa cantar, daquele que é mais extrovertido. O lado esquerdo é o analítico, o controlador, o cara, como se diz, que tem os pés mais no chão, o outro sonha. Não tem nada de errado nisso. Prestem atenção, Aline. A gente pode ser o que a gente quiser. Aqui não tem nada errado. Mas isso que para toda a humanidade no mundo é igual. A massa cinzenta, a massa branca, a frontal, o sentimento para todos é igual. Então, o que hoje está sendo uma confusão mental? Estamos falando de testes neuropsicológicos. Cuidado com quem tu faz. Procura profissionais de alta qualidade. Porque assim, quando o cara é muito ao lado esquerdo, hoje é confundido com autismo. Então, todo mundo tem autismo. Não. Nós temos outros. Nós temos deficiência intelectual, que é muito parecido com autismo. Deficiência intelectual, ele é similar, mas ninguém nem sabe o que é. Então, isso que é sério. Esses dias, dois pacientes, não vou dizer, mas 2 pacientes vieram e disseram: mãe, eles não têm autismo. 22 anos. É deficiência intelectual. E aí eu mostrei A mais B por que essa deficiência. E eles eram rotulados de autista, né? Então, nós estamos realmente... Aline, é muito complicado, muito... até perigoso de falar. Mas muito profissionais usando de tudo um pouco para se dizer que são especialistas nessa área. Hoje de manhã eu estava falando assim, com um profissional da educação, dono de um colégio, não vou citar o nome, mas dizendo assim que realmente, por exemplo, psicopedagoga é fundamental para o Arthur também se desenvolver no aprendizado. Mas aí tem muito psicopedagogo que quer dar laudo. Ele tem que dar laudo no ensinamento. Atenção, vocês são preciosas para a gente fazer parceria junto, mas cada um fica no seu quadrado. Então, esse é hoje o grande problema que a humanidade e o Brasil está enfrentando demais. Aí o psicopedagogo ele pode ser neuropsicopedagogo, ele pode ser neuro, mas ele não dá laudo da parte de sentimento, de transtorno. Ele pode dar no aprendizado. E eles transferem isso ainda, a Aline diz assim na frente, neuro. Não é neuro. Então, nós temos, eu acredito que o CRP vai se mexer. Agora, até o médico precisa fazer uma outra prova para ser médico. Daqui 2, 3 anos vai começar. E na psicologia, que mexe com a mente do ser humano, por favor, precisa alguém ver e realmente fazer também que o congresso, que façam que só psicólogo e profissionais especializados possam dar laudo, para não acontecer tantos dor e sofrimento que você sentiu. Aline, eu me lembro bem que você disse: Edith, eu passei a noite inteira pensando.
se isso realmente é assim. Né? Então, mas o que mais me assustou nesse caso, e por que eu te trouxe? Porque eu até vou mostrar. Quando eu mostrei para o teu filho o que é um teste, então foi aplicado, olha só, em pouco tempo foi aplicado, pais, atenção, em pouco tempo esse profissional aplicou vários testes, vários. Se só para esse teste a gente precisa 3 sessões de 40 minutos, eu fiquei muitas vezes, isso para qualquer profissional. Porque o teste VISC é para ver as habilidades, o QI. E aí, até vou mostrar, vários livros que a gente tem que aplicar. E quando mostrei isso para teu filho, ele disse, não, eu só vi isso aqui na minha vida. Eu nunca vi isso aqui. Aí eu disse, não é possível isso. Então, isso foi quando aconteceu isso? Em novembro, né? Foi entre agosto e setembro. Eu acho que em novembro foi que... Você veio comigo? Aham. Então, imagina sem ninguém falar. Primeiro, a gente é conivente, ok? A gente não pode se calar. Não é uma falha. Eu não estou falando daquele que era, por exemplo, lá e era o relatório, atenção, doutores, cuidado quando você recebe tudo assim perfeito. Aquela avaliação, aquele laudo é perfeito. E mesmo assim tinha escrito menina, e é um menino. Sim. Então, isso é tão perfeito que quem pega isso é inteligência artificial. Eles têm pronto isso no computador. Então, às vezes, até o psicólogo o médico começa a indicar para aquele profissional, achando que ele é o máximo. Porque vem meu Deus, para fazer tudo que foi feito lá, precisa no mínimo umas 10 sessões. Tudo que ele fez lá de estresse pós-traumático. Então, não é um erro eventual que qualquer ser humano pode cometer, um médico, ou a cozinheira, ou quem faz, qualquer um de nós somos humanos, podemos trocar o T pelo P, o M pelo N. Acontece. Mas o que eu vejo, por que esse podcast, por que esse alerta, por que isso para falar para um Brasil inteiro, para o CRP, eu sou especialista, está ali na carteirinha. Por quê? Para a gente rapidamente rever conceito de avaliação, quem pode dar. Por exemplo, eu não trabalho com teste que não é aprovado pelo CRP. Todos esses testes, esse aqui é para adulto. Todos esses testes, eles levam 10 anos, às vezes 8 anos, e daí tem que reavaliar. O que quer dizer uma reavaliação? Os profissionais que desenvolveram, isso que nenhum é brasileiro, tá? Isso é tudo, no mundo inteiro tem esses testes. Então, mas tem uns que os profissionais muito competentes do Brasil criaram, desenvolveram, eles têm que mostrar que dá resultado. Então, o CRP reavalia se ele pode continuar valendo como realmente um laudo neuropsicológico. E a maioria dos testes que a gente vê não são avaliados. Eles usam qualquer teste, fazem 80 horas de... Hoje a AD é muito fácil se titular, eu tiro o chapéu. Muitas faculdades, muitas instituições de ensino, a AD veio para ficar. O estudo à distância, eu acho que é muito bom. Mas hoje, qualquer 80 horas, o cara é um neuropsicólogo. E aí tu não sabe se ele estudou com a inteligência artificial para responder, ou se tinha alguém na frente fazendo a matéria mesmo assim. Então, é bem complicado. Qual foi a sensação familiar quando tu viu que tu foi enganada? É relato de uma mãe, tá?
porque foi enganado. Não foi um erro de um laudo. Eu posso errar, qualquer um pode escrever errado ali, olha, trocar coisinhas, mas laudo não, você pode errar. Isso é que nem um exame de sangue. Você pode condenar essa pessoa se ele não busca, ele morre sem saber que ele morreu por ansiedade generalizada. O rótulo que teu filho ia carregar para a vida é tão grave. O que quer dizer isso? É uma criança, mas ele vai, gente, isso vai além de um dinheiro. Aline, vai além. Olha, você que me assiste, laudo errado vai além de investir 5.000, 2.000 ou 10. Isso é condenar uma pessoa para o resto da vida. Pensa bem, a ansiedade generalizada se desenvolve, piora e pode... o Arthur casa com alguém. Olha o que eu estou dizendo para vocês. O Arthur arruma uma menina e casa. Se isso vazar, qualquer coisa que o Arthur fizer, ela vai dizer... Está com ansiedade generalizada, tinha isso desde pequenininho. Pense como você faz com as pessoas que te rodeiam. Quanto você carrega rótulos para quem te rodeia. Imagine uma criança com laudo errado. É preferível segurar um laudo do que expor sem ter aquela certeza. Aline, eu estou muito satisfeita que você tem coragem, você veio para Itajaí, nós estamos aqui no podcast, você é de Navegantes, você deixou do teu trabalho e eu sei o quanto você e teu marido sofreram. E eu chorava junto com vocês, porque, gente, não é brincadeira. Eu, por exemplo, eu tenho, e aí vem aquela coisa, a mãe começa, você não teve dúvida. E você só descobriu quando eu comecei a fazer os testes. E olha só, o Arthur extremamente analítico. Não vamos rotular ele. Ele precisa mais desenvolver o lado social. Mas, gente, tem tantas pessoas, especialistas de todas as áreas, que são extremamente analíticos. E nós precisamos de pessoas, como eu disse para ele, extremamente analítico. Ele é controlador, ele pensa, enquanto uns dançam e podem falar um monte de bobagem, ele observa todos. Tem uma coisa errada nisso? Não. Mas ele precisa, claro, com terapia, avaliar a falta de atenção, como nós falamos. Sim. E a pessoa pode ter um lado cognitivo afetado, até com o TDAH. A TDAH é outra confusão mental que as pessoas estão... TDAH é só um nome. A gente precisa ver qual a área afetada. De repente, do Arthur pode ser só atenção. E a gente trabalha com isso. Mas daí não há... Eu peço para as mães assim, tá bom, teu filho está com laudo TDAH. Qual a área afetada? O que é isso, doutora? Mas qual a área afetada? Adulto, a gente avalia 9 áreas. E hoje, como especialista, eu faço um confronto, que isso aprendi na especialização, que o próprio CRP, São Paulo, me indicaram. Olha, você aplica 2 testes. Aplica um, e aí você aplica o outro, que é um contrateste. Que aí nós vamos ver se um fecha com o outro. Então, é isso que eu vou fazer com o Arthur. Isso eu vou fazer com o Arthur. Ver assim. Eu não estou dizendo que o Arthur... não tem nada. Não, é analítico, é quietinho. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas são julgadas, mas muitos. Por exemplo, o analítico, o extremo analítico, lado esquerdo cerebral, ele perde um filho. Perdeu um filho. Ele não vai gritar, chorar. Aqueles exemplos que você vê na televisão, que a mãe diz assim, ai, minha filha morreu. Eu não aguento mais, eu estou triste. Quando não é o lado analítico, e daí as pessoas dizem, nossa, que mãe fria, ela nem gritou, ela não chorou, ela tem o mesmo sentimento. Se ela é o lado direito, ela vai chegar, gritar. Ela vai chorar, ela vai se jogar no caixão. As duas amem da mesma maneira.
Nos casais a gente vê muito isso. Um ama de um jeito, um dá flor, outro lava a louça. E ele diz, meu Deus, eu faço tudo dentro de casa. O que minha mulher quer mais? Outro diz, eu dou flores. E ela reclama. Outro diz, eu dou todo o dinheiro. Então, são comportamentos diferentes. Então, a questão que nós estamos levantando hoje aqui, e eu vou te fazer algumas perguntas, é onde você está levando o teu filho. Até que ponto os seres humanos são capazes de induzir? Você acredita que tu foi induzida a fazer todos esses testes? Então, induzida, não sei se é a palavra correta que eu posso me expressar, né? Sim. Que assim, na verdade, muitas pessoas comentavam, né? Tipo, da família, os colegas, né? Falava assim, eu tenho quase certeza que o Arthur é autista, né? Mas eu procurei mesmo, na verdade, foi quando ele falou que estava com a cabeça dele meia perturbada, ele não sabia explicar o que ele estava sentindo. Sim. Olha a sabedoria da Aline. Ela foi atrás. Aline, nunca, você mãe, você pai, não corre o risco de não procurar ajuda. Olha o que a Aline fez. Ela teve, alguém indicou esse profissional e ela teve, e é uma entidade, não vou falar o nome, mas assim, alguém indicou o profissional e ela foi, o que é normal. Mas precisa, Aline, e para você que está nesse podcast, para você que está me ouvindo, tem dúvida, busque para ver o que é. Vou falar de câncer. Leiga, não sou médica, mas se você tem uma desconfiança que você tem um câncer, vamos dizer, de mama, não espere. Vai e faz uma mamografia. Não espere. Tudo que é no início, tudo que tu descobre numa criança no início, eu só tenho elogios para ti. Assim que tu realmente, Aline, seja a referência de uma mãe que tem coragem. Que tu seja a referência para quem escutar esse podcast. Tomara que a Patrícia faça pequenos cortes, que realmente a gente está diante de uma pessoa que tem coragem, que procurou avaliação, que não satisfeita refez todos os testes, e aí que ela teve um susto, né, Aline? Sim. Quando o Arthur disse para ti que nunca fez isso e cobraram isso está no laudo, qual foi teu sentimento? O sentimento, assim, foi triste também, né? Porque, assim, ele deu um laudo pro meu filho que não existe, que não tem possibilidade dele ter dado, nem fez, né? Ele nem fez o teste corretamente. Exato. Ele nem fez o teste, gente. Cara. E o que a gente quer passar é que as pessoas têm que ter mais atenção, né? Ter mais atenção no que você vai fazer, porque isso também é uma coisa muito séria, porque ele tinha marcado para, no dia que ele me deu o resultado, foi no sábado, ele marcou numa quinta-feira para a gente conversar só, que ele disse que tinha que conversar entre eu e ele, para passar meu filho para começar a tomar os remédios. Nem tinha falado nisso, conte tudo. Não esconda nada, brincadeira. Aí eu falei assim, como que eu já vou passar para começar a dar a medicação ao meu filho, que realmente eu não estou segura, né? Eu pensei comigo mesmo. E eu não voltei nessa consulta da quinta-feira, que era para começar já a dar os remédios para o meu filho. Então, se ele fosse dar a quantidade de remédio pelo resultado dos testes dele, meu filho ia criar as doenças sem ter. Porque ele ia passar a tomar o remédio. Então, a partir do momento que toma o remédio, ele vai começar a adquirir mais ainda. Tipo, a depressão que ele não tem, ele ia começar a ter. Porque ele já ia botar na cabeça que ele tinha depressão, os remédios já ia... que o cérebro funciona. De criança, ou de adulto, ou de idoso. Você começou a pensar, isso vai acontecer. Sim. Aí, então, eu pensei bem, né? E o que a gente quer
passar aqui para as pessoas que, infelizmente, tem muita gente. A gente não está falando que não existe. Existe sim, as crianças, até os adultos. Até os adultos estão sendo diagnosticados sem, acho que nem ter, né? Na dúvida, faça o teste. Na dúvida de uma doença, faça exames. Não fique na dúvida, não olhe para trás e diz por que eu não fiz hoje as consequências. Então, Aline, realmente que você virasse um símbolo disso. Isso é um início de uma caminhada, é início de pedir socorro. Pedir socorro para o que está acontecendo. Você que está nos ouvindo, eu quero que realmente profissionais mais que cuidem dessa parte em termos de país, de cidade, de município. Atenção municípios, atenção prefeitos, atenção quem trabalha nessa área. Nós temos um fato real. Só que esse fato é muito mais sério do que só um laudo errado. Esse fato é passar um laudo que não foi feito. E agora que eu me dei por conta que o Arthur poderia hoje, não estamos expondo o teu filho, tanto que ele não está aqui, não chamamos ele para falar, para ele não ficar com esse trauma, né? Ele veio para mim já dizendo assim, muito quietinho, ele veio assim, ele disse, doutora, eu tenho tudo isso. Eu digo, não, Arthur. Era a dúvida dele, né? Desde o dia que ele... E assim, ele foi um profissional que ele... Mesmo que ele tivesse todos esses problemas, eu acho que ele teria que ter palpado mais ele. E ele fez um teste e imprimiu lá umas folhas e já foi falando que isso, né? Seu filho tem autismo, tem depressão, tem ansiedade, tem não sei o quê. E ele era para ter palpado pelo menos a criança. Mesmo que o resultado tenha sido aquele, né? Porque acabou a mãe e o filho ficando em choque. Tipo, como assim? Do nada apareceu um monte de coisa. Então, é complicado, né? Então, a gente vem aqui para pedir para as mães também prestarem bastante atenção, ter a segunda opinião, a terceira opinião. Se você tiver dúvida, se você não se sentir bem, vai para a quarta, né? Procura o quarto profissional mesmo e tira a tua dúvida. Eu sei que não é fácil, né? Tipo, não é todas as mães que têm essa condição. Não é nem a condição financeira, às vezes, mas a percepção. Peçam ajuda. Peçam ajuda, se não tem, faça qualquer coisa. Porque o rótulo errado para a vida destrói a vida. Destrói, olha, por isso eu digo assim, não deixe também teu filho crescer na dúvida. Se alguém diz, ele pode ter, bom, vamos ver um profissional que sabe explicar o que é ter o perfil analítico, que é quietinho, e o que é um perfil que tem o entusiasmo, que tem a música, que tem a dança. Nós não somos todos iguais, só que isso tudo está se confundindo. Olha, eu estou vendo, Aline, assim, para agregar, eu essa semana dei o laudo para dois meninos, são meninos, de superdotado, QI 155. Um é extrovertido e o outro é extremamente analítico. Se essa mãe tivesse num profissional que não tem esse entendimento, que não tem essa capacidade de entender que os filhos, antigamente, olha, vou dizer uma coisa, eu sou muito a favor de ter no mínimo 3 filhos. Eu acho que assim todos deveriam de ter, mas hoje temos uma geração, infelizmente, que existe já há 40, 45 anos, 2 filhos, 2 filhos e 2 filhos. Os que tinham 5 filhos não precisavam tanto de psicólogo. Sabe por quê? Porque 5 filhos diferentes, os pais viam como cada um era e sabiam que esse gostava mais de dinheiro, esse era mais preguiçoso, esse aqui era extremamente exigente em tudo. Então, eles tinham o perfil dos 5 filhos. Um filho tu não tem
como avaliar nada. 2 filhos, mais ou menos. Agora 3, tu começa. Opa! Esse filho dança, esse filho sobe nas árvores, esse filho sobe isso. Não é por isso que ele tem TDAH. Hoje está uma misturança geral. Então, quando eu defendo tanto ter filhos, eu também só tenho 2, tá? Fiquem tranquilos. Porque às vezes, Aline, esses dias atrás, Aline, um senhor me pediu, quantos filhos a senhora tem? Eu digo, eu queria ter 3, 4. Grandeiro não ter. Esses dias eu dei parabéns para a mamãe. Olhem só. 4º filho. Lá, em Balneário. Eu queria até fazer um podcast com ela. 4º filho. Eu disse, meu Deus, que beleza. Meu Deus, que beleza. Todos juntos. Hoje as creches salvem, né? Mas aí tem que ter a coordenadora da creche. Tem que ter conhecimento, né? Olha como isso é complexo, Jesus. Jesus Maria, como se diz, né? Quem cuida do teu filho. Mas assim, então, essa mãe e o pai muito feliz. 4º filho. E eu só elogios. Essa também me pediu, você também tem 4? Eu digo, não tem. Então, eu também só 2. Aí ela me disse assim, olha, como é bom. O marido abraçou ela. E ela tinha um pequenininho de 2 anos e meio e um de 6 junto. E o outro estava na aula. Ela disse, meu Deus, como hoje nós saímos felizes. Como hoje nós saímos felizes. Eu disse, por quê? Ela disse, porque a senhora levantou. Nem sabia quem eu era. Porque a senhora levantou, porque a senhora se encantou, porque a senhora nos deu café, porque a senhora fez uma festa. Aí correu uma lágrima dele. Sempre eu queria ter 4 filhos e minha mulher também. Você acredita, eles nem sabiam que eu trabalhava lá na Gênesis. Você acredita que nós não contamos para os nossos pais até que ela estava com 5, quase 6 meses? Porque eles dizem que nós somos loucos, que nós não temos juízo na cabeça. Olha o gargalo que as mãezinhas, eu também só tenho 2, com 2 filhos estão desenvolvendo em seus filhos. Hoje, países de primeiro mundo muito desenvolvidos estão pagando para ter mais filhos. Será por quê? Será por quê? Porque com certeza a velhice, os cuidados, filho não atrapalha tanto. Filho é vida, mas daí se cria conceitos, né? Não tenho muito filho, como é que tu vai criar? Filho se cria, tá? Aline, a gente viajou em ter mais filhos, viajou em ter como se faz para não ficar na dúvida, tem que tirar as dúvidas. Eu gostaria que você, como mãe, como exemplo de quem foi atrás e de quem é a prova viva das nossas desconfianças. Aline, eu já disse para pais, que são meus pacientes até hoje, com 1 ano e 9 meses, mais ou menos 2 anos, veio com laudo, o casal. Foi uma vez num profissional e veio com o laudinho, olha, autista. Olhei aquela criança, eu digo, não é autista. Tem que ter coragem. Eu sei que eu tenho que me expor. Eu sei que não é fácil dizer não é quando alguém te diz que é. Aí, inteligência, Aline, não está no diploma, está no que você tem. Parabéns. Obrigada. Tu pode ter 2, 3 diplomas, não quero nem saber tua profissão. Pode ter 2, 3 diplomas ou 4, 5. Inteligência é sabedoria também. Sabedoria de dizer, olha, isso você me disse. Vai em um laudo, vai em um profissional, vai em 2, tem dúvida, vai em 3, e se não vai em 4. Isso é sabedoria. Sim. Isso é ter sua personalidade. Então, isso é uma diferença muito grande de um ser humano para o outro. Assim que faz toda a diferença, né? Vamos lá, eu agora vi o horário, estamos em cima do horário. Nós poderíamos falar muito ainda,
muito. Eu gostaria, o recado que você dá para os pais que tenham dúvidas. E que recado você daria hoje para nós encerrar esse programa, para os pais realmente ter um conceito de procurar? Hoje o recado que eu mando para todos os pais, né, é que procure. Tem dúvida, procure. E avalie bem o profissional que você vai escolher, né? Porque não é fácil, é um laudo que você vai carregar para o resto da sua vida. E a gente sabe que o dia a dia não é fácil, né? Quando a gente está com essa situação. Então, procure um profissional, procure quantas vezes for preciso, mas procure, não fique na dúvida, não... A gente tem que procurar mais conhecimento, né? Procurar saber se o profissional fez o laudo correto, né? Porque se ele não faz um laudo correto, como aconteceu com o meu filho, a gente ia sofrer pro resto da vida se não tivesse procurado outro profissional. Mas não fique na dúvida, procure, pesquise, estude. Vou dar um exemplo. Esse exemplo que a doutora fala, que a gente tem um lado direito e um lado esquerdo. Eu não vou mentir que eu sou uma mãe que eu não sabia. Quando a doutora falou que tem um lado direito e o lado esquerdo, aí eu já pensei, eu digo, será que a doutora vai vir falar de política? Esse podcast está muito bom. Eu falei, mas eu não vim aqui para saber de política. Lado direito e lado esquerdo, aí eu não vou mentir que eu não sabia. Então, essas informações são as informações muito boas, né, doutora? Nossa, faz a diferença. Que a gente começa a ter o conhecimento. Então, aí eu fui pesquisar e vi que vai fugir o nome agora. Lado cerebral. Esse lado cerebral, ele vem da psicologia já, né? Sim, ele assim, desde que o humano é humano, existe isso. Em qualquer parte do mundo nós temos tem linguagem simples. Não adianta falar nomes que daí tu tem que pesquisar. Linguagem simples. Tem um cara mais extrovertido, tem um cara que canta, tem um cara que pinta, tem um cara que é bom na informática. Mesma coisa, essas profissões trazem suas características. Então, assim, simples para nós pegar o fio da meada. Não tem aquele senhor que senta quietinho e observa e outro fica falando por 10. Então, aí quando a senhora falou desse lado direito e lado esquerdo, na hora eu fiquei me perguntando, né? Então, eu fui procurar informações. Então, aí eu vi que não tinha nada a ver com a política, e sim com... Olha que coisa! Duas coisas hoje que esse podcast é sensacional. Uma é essa informação e a outra que eu nem levei tão em conta, e a mais grave. Se a Aline não procura, se a Aline não traz, eu... sei que tem muito profissional que publique, que são isso, são aquilo, do medicamento. Veja bem, por pouco tu não entra em medicamento. Sim. Mas, Aline, umas palavras para nós encerrar. Diga umas palavras para nós encerrar esse podcast. Eu falo que a mãe tem que ter força, coragem e sabedoria, né? Para ir atrás e não deixar passar o tempo. A gente tem que ir o quanto mais rápido. Se você tem dúvida, se acha que... ou alguém mesmo fala e você fica com essa dúvida na sua cabeça, você vai até um profissional e procura uma avaliação e que seu filho tenha um laudo correto. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado você que assistiu, você que está nos acompanhando. E eu gostaria de encerrar esse programa dizendo o seguinte, cuidado com o que os outros coloquem nos teus pensamentos. Tenha muita sabedoria, muita escolha própria para levar em profissionais que realmente tenham conhecimento. Até a próxima.